Olá, meus queridos. Que bom estar aqui entre vocês, né? A família da Casa de Fraternidade Felipe Web. É muito bom estar, né? Mesmo que dessa forma distante, né? Mas juntos em vibração, em pensamentos. Convido vocês agora para a gente fazer uma breve reflexãozinha, né? Uma oração, para que entremos em sintonia, como se estivéssemos lá naquela casa abençoada que tanto nos dá. Convido vocês, então, a fechar os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração. Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos hoje em Teu nome, na Tua presença, para que possamos, de alguma forma, refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que precisamos no sentido da nossa própria evolução. Que o Senhor nos permita, juntos aqui agora, alçarmos um voo espiritual no sentido da busca da verdade que é do Pai. Que nos aproximemos cada vez mais dessas verdades, para que possamos viver de forma mais justa, mais fraterna e mais amorosa. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos em Teu nome. Que assim seja. Bom, meus queridos, desculpa aí um barulhinho, que, né, tô começando a fazer palestra assim ao vivo agora, então qualquer barulhinho me perdoe, né? Bom, hoje a gente vai falar, né? Vocês já viram o tema, por que nos fragilizamos diante da dor? Porque, na verdade, hoje eu tenho pensado que é muito bom que a gente faça sempre reflexões que nos aproximem de uma busca de entender o que está acontecendo na nossa atualidade, na nossa vida hoje. E se a gente olhar, né, indiscutivelmente, a gente percebe o quê? Que a dor, né, hoje, ela se tornou algo tão coletivo, de toda a humanidade, que é importante a gente fazer esse movimento, né, de aproximação, de entender por que a gente se fragiliza tanto quando a vida nos cobra posturas, quando temos que enfrentar dificuldades como essa, né, que estamos enfrentando agora. O sofrimento humano nunca foi tão claro, né? As dificuldades de enfrentar essa quarentena, as dificuldades de enfrentar o medo, né? Então a gente percebe que o medo que essa doença trouxe, de alguma forma, nos trouxe desequilíbrio, né? E a gente vai pensar exatamente isso, mas não pensar a partir dos próprios sofrimentos, mas a partir de quem sofre. Pensar a nós mesmos dentro desse movimento, né? E aí vamos pensar juntos hoje sobre o porquê que a gente se fragiliza. Por que a gente não consegue enfrentar com coragem, né? Esses desafios, que são grandes os desafios atuais. Por que de vez em quando a gente se pega tão triste, estão se sentindo, né, angustiado, quantas pessoas com insônia, quantas pessoas tomando remédios, enfim, e isso em termos de uma humanidade inteira, né? Poucos, eu diria até pouquíssimos de nós não nos fragilizamos diante da dor. Óbvio que teriam alguns, né? A gente sabe disso, mas a maioria de nós se deixa abater, se não permanentemente, é óbvio que a gente tem momentos bons, mas estamos nos sentindo meio abatidos, né? E aí a gente pode pensar que isso, no fundo, é porque nós não conseguimos viver ainda aqueles conhecimentos que os nossos grandes mestres, os nossos amigos espirituais nos dizem há tanto tempo.
A gente se esforça, a gente estuda, a gente vai à casa de fraternidade, Felipe Web, a gente se dedica a alguns trabalhos, mas é importante que a gente, né, recorde que ainda estamos num nível de maturidade espiritual que não nos permite esse enfrentamento mais amadurecido, mais corajoso, né? E lembrar também que não adianta querermos estar vivendo uma vida muito mais suave, diríamos assim, nas suas experiências, porque temos que lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. E esse é o método utilizado para esse tipo de humanidade que aqui está, que somos nós, né? E também aprendemos e já sabemos racionalmente que nós recebemos da vida aquilo que plantamos. Nossa vida é resultado daquilo que a gente planta, as trajetórias, né? As causas das trajetórias e das consequências são nossas. Nós é que buscamos com as nossas ações, né? E outra coisa, da gente se lembrar agora que a nossa casa não é essa aqui, né? A nossa casa não está no plano material do planeta Terra. Nós estamos aqui por um propósito. E qual é o propósito dessa existência? É evoluir, é aprender, é estudar, é aprender a amar. Nós não estamos aqui por acaso, né? E para experimentar as felicidades mundanas, não, né? E isso nos faz, de alguma forma, aprender que temos que aceitar mansamente e talvez até amorosamente o que a vida nos traz. Poderíamos dizer que todas essas coisas não nos são estranhas, né? Nós já sabemos. Tudo que eu disse até agora, todos nós, né? Todos que estamos aqui juntos, reunidos nesse momento, nós sabemos. Nós sabemos que a nossa casa não é aqui, nós sabemos que viemos para aprender, mas quando a vida nos apresenta uma dor como essa que estamos vivendo agora, né, que veio em forma de uma doença e de uma doença que se alastra com muita facilidade e que pode atingir não só o irmão, mas a nossa própria família, as pessoas que amamos. Quando a irmã morte chega e se aproxima de nós com essa facilidade, quando os conflitos que essa quarentena nos trouxe em âmbito familiar, em âmbito nacional, político, né? Quando tudo isso borbulha, a gente poderia dizer, né, que isso nos desestabiliza. Na verdade, nos desestabiliza emocionalmente. E aí, para a gente compreender essa desestabilização, é importante que a gente lembre que estabilidade é sinônimo de quê? De equilíbrio e principalmente de harmonia, né? Harmonia, vibrar em harmonia com a lei de Deus, vibrar em harmonia com os irmãos. E o que estamos vivendo é exatamente o oposto disso, né? E, na verdade, muitos de nós costumam dizer assim: eu sei que eu tenho que ter fé, eu sei que a morte é uma verdade irrefutável, eu sei que essa dor é para mim, é para a nossa humanidade, porque nós a merecemos, porque pensando com muita clareza, é óbvio que nós plantamos e estamos colhendo aquilo que plantamos no nosso passado longínquo. Mas às vezes a gente diz, eu não tenho forças, nos falta forças. Bom, e aí, primeiramente, a gente pode pensar, de que força estamos falando? Porque não é a força física, não é a força, né, cotidiana que a gente põe, aquela coragem para sair, trabalhar, cuidar da família, enfim, fazer aquilo que a gente tem que fazer. É um outro tipo de força que está sendo testada agora nesse momento para a nossa humanidade, né? Nós estamos falando da força interior,
daquela força que vem de dentro, que suporta os imprevistos com fé, com coragem, mas com um detalhe importante que a gente gostaria de colocar aqui agora. Além dessa fé e dessa coragem, é a racionalidade, ou seja, que recebe a vida, né, da vida aquilo que ela oferece, mas não se lamenta. Por quê? Porque sabe e sente as dores como ação educativa da lei de Deus. É uma forma um pouquinho diferenciada de olhar para essas questões. Olhar como questões que são necessárias, que foram necessárias em função do nosso trajeto. Bom, mas realmente somos os grandes seres assim, né, que têm essa capacidade? E nós apenas sabemos, mas nos sentimos assim? Será que nós temos identificado tanto racionalmente quanto dentro de nós essas certezas? É a força, poderíamos dizer, daqueles que sabem que não se sofre sem merecimento e que se morremos nesse plano é porque um dia quisemos deixar a casa do Pai como aquele filho pródigo, né? A gente criou um mundo onde a morte é uma consequência óbvia. E nós temos medo dessa morte, mesmo nós espiritualistas, quando nos vemos diante de uma possível morte, ainda nos debatemos muito, porque no fundo nós acreditamos que essa é a nossa casa, que essa é a nossa morada, né? Se nós temos uma vida que se inicia e se finda, né, de forma progressiva, é porque de alguma forma nós não conseguimos viver dentro da lei de Deus. Então a gente ganha casas, a gente ganha moradas onde seja possível o nosso crescimento até que a gente possa chegar, né, lá na frente um pouco mais evoluídos. É a força daqueles seres que já aprenderam que quanto mais a gente se desapega das coisas do mundo e nos voltamos sem egoísmos ao irmão que está ao nosso lado, mais os nossos problemas ficam pequenos e sem grande significado. Se há uma coisa que nos tira do egoísmo, do ego, né, do egocentrismo negativo, é olhar o outro, olhar o nosso irmão de caminhada. Por quê? Porque tiramos de nós a centralidade da nossa consciência e a centralidade do nosso interesse. O amor ao próximo, né, tão pregado pelo nosso Mestre Jesus, nos impulsiona a isso. E eu penso que na fragilidade que a gente passa diante dessas questões, ainda vem um sentimento que todos temos dentro de nós, que são o orgulho e o egoísmo, né? É a manutenção desse egoísmo negativo. E aí poderíamos nos perguntar, né? Como eu sempre costumo fazer quando a gente conversa, como assim? Eu não sou tão egoísta, não sou orgulhoso, eu já creio em Deus, eu faço caridade, sou uma boa pessoa. Meu Deus, será que tem que ser assim tão pesado? Não é assim que a gente faz às vezes? E aí, para pensarmos, né, que quando eu estou falando do orgulho e do egoísmo, não estou dizendo que não somos bons dentro de uma certa medida, óbvio. A humanidade já avançou muito, nós já avançamos muito, nós já chegamos em patamares muito melhores do que éramos antes, né? Não estamos fora do caminho de busca do Pai. Não estou dizendo que nós somos ruins. Não, eu estou apenas tentando mostrar para nós mesmos, né, que ainda existe dentro de nós uma dose importante desses dois sentimentos,
Nós não podemos abrir mão dessa consciência. Querendo ou não, alguns mais, outros menos, nós não temos a totalidade da expulsão desses valores de nós. E aí, vamos tentar entender um pouco esses princípios, esses valores egocêntricos. Nós somos orgulhosos, sim. Quando? Um exemplo, quando acreditamos que temos direito a uma vida fácil, que a gente não merece o sofrimento que nos chega, né? Porque isso, o que está no fundo dessa crença? É que nós cremos ter merecimento para ter uma vida leve. E aí a pergunta é a seguinte: somos puros a ponto de não merecer dores? Será que a gente tem essa pureza de alma? Será que nós já rompemos com todos os grilhões, né? Será que nós já rompemos com todas as fragilidades que temos dentro de nós? Somos puros a ponto de não receber dores? Nossos pensamentos, nossos atos, palavras, tudo aquilo que a gente é no nosso cotidiano, são sempre guiados pelo amor verdadeiro? Nós seguimos o exemplo do nosso amado Mestre Jesus em todos os momentos da nossa existência? Por que eu faço essas perguntas aqui agora, né? Para que a gente possa pensar, não somos puros. Nós somos ainda crianças imaturas no sentido da compreensão de quem é Deus. Não é nem o quem, né? Mas o que é essa divindade. Como ela se expressa na nossa vida, como ela é internamente em mim. Por que que eu muitas vezes me apanho, né, fazendo e querendo coisas que não são do caminho do Pai, do caminho da lei de Deus? Por que a gente faz isso? Então, temos que abrir os nossos olhos e reconhecer que em nós ainda tem muitos elementos a serem trabalhados. Como eu sempre digo, avançamos, avançamos. Agora, muita coisa precisa ser trabalhada e precisamos reconhecer essas fragilidades em nós, né? Nossa história de vida pregressa, ou seja, tudo que nós já vivemos até então, nos inocenta de qualquer dor? Se a gente pensar direitinho, o próprio esquecimento que nós temos, né, das vidas pregressas, quando a gente embarca numa nova experiência, né, de vida, por que será que a lei de Deus retira de nós as lembranças? Se fossem só lembranças positivas de avanço e de crescimento, provavelmente a gente poderia estar lembrando. Mas não. Ele nos ama tanto que nos deixa experimentar como se fosse a primeira vez, para que a gente possa recompor o nosso espírito, né? Recompor as nossas fragilidades a partir de uma experiência que se mostra nova. E a gente tem sim aí a chance de um recomeço, a chance de nos recuperarmos. E se perguntarmos, né, e tentarmos responder agora, será que a gente está isento de merecimento de dor? A resposta provavelmente vai ser não, não estamos isentos da dor. Quero dizer com isso que a gente só evolui pela dor? De jeito algum. A gente também evolui pelo amor, pela fraternidade, pelo exercício do perdão, pelo exercício da caridade. Mas, infelizmente, o que ainda para essa humanidade é um método adequado de despertamento é a dor. Enquanto ela tiver essa eficiência, ela vai ser usada pela lei da vida. Uma das coisas também que eu gostaria, né, de falar aqui com vocês agora é sobre o orgulho.
Nós temos o orgulho de pensar que sabemos tudo. Olhemos para a humanidade, né? Nós vivemos achando que o que a gente pensa é o correto, que a nossa religião é melhor que do outro, que o nosso partido é melhor do que o outro, que a nossa aparência é melhor que a do outro, que a nossa sabedoria é maior que a do outro. Basta olhar em volta. Nós temos harmonia entre nós, humanidade? Ou vivemos disputando? Queria até contar a vocês que eu li há algum tempo atrás uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que mostrou o seguinte: eles queriam saber o quanto as pessoas gostariam de viver num mundo onde houvesse mais igualdade, onde não houvesse muita igualdade. E aí perguntou-se às pessoas o que eles prefeririam: viver numa sociedade onde a igualdade, né, que a gente fosse muito mais igual aos outros em termos de condições de vida, né, mais igualitária, ou num mundo onde você pudesse ser mais que os outros. E sabe qual foi a resposta? Num mundo onde eu pudesse ser mais que os outros. Essa foi a resposta da maioria. Então, no fundo, isso mostra o quê? Que o ser humano, ainda hoje, ele prefere ganhar menos, mas onde ele possa estar mandando no outro e sendo melhor do que o outro, do que se sentir igual ao irmão de caminhada. Esses somos nós. E nós não podemos ficar tapando os nossos olhos. Nós precisamos assumir isso. Ah, não é a minha característica, ok, mas é característica de uma maioria da humanidade, de uma massa humana, né? E isso tudo nos impede de fazer o que é tão importante para nós, para o nosso amadurecimento, que é reconhecer as nossas próprias fragilidades e, com isso, racionalmente e até intuitivamente, buscar melhorar. Porque, se pensarmos direitinho, nós somos, em certa medida, também egoístas quando nós pensamos primeiro em nós mesmos, naquilo que queremos, quando nós só damos ao outro aquilo que nos sobra, quando nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso olhar só é ofertado quando estamos, sei lá, mais para o fim da vida, esperamos a nossa aposentadoria para começar a trabalhar no bem. Somente oferecemos nosso ombro amigo quando tudo em nossa vida já está acertado. Ah, não, se eu estou sofrendo, como é que eu vou oferecer o meu ombro, o meu apoio ao outro? É nesse momento que a gente mostra o amor fraterno. Quando a gente abre mão das próprias fragilidades, para de olhar para o seu próprio umbigo e se oferece ao outro, porque nós temos essa capacidade. Então, porque somos orgulhosos, nós não aceitamos a dor. No fundo, né, a nossa agitação, a nossa intranquilidade, o nosso medo tem por detrás uma não aceitação da dor como algo necessário e que foi plantado no passado. No fundo, o que os mestres nos dizem? A dor é nossa amiga. Mas isso acaba se tornando somente uma frase que é repetida, né? Que nós falamos nos nossos encontros, nas nossas palestras. Não, a dor é nossa amiga. Mas isso não é sentido lá dentro por nós, né? E principalmente não é vivida por nós em nosso cotidiano. No fundo, eu penso que nós pensamos assim: por que isso, Jesus? Por que esse alguém se foi? Por que essa doença tão, né, tão forte num momento como esse? E isso nos mostra um elemento muito claro.
né? Não acreditamos que a dor é nossa amiga. E não nos acreditamos merecedores. Por quê? Porque lá no fundo da nossa reflexão egóica, nós nos cremos inocentes. No fundo, a gente acredita, pô, já andei tanto, já fiz tanto, acho que eu mereço uma vida mais leve, né? Eu não merecia estar aqui. Eu tenho visto algumas lives onde as pessoas perguntam, será que é possível eu desaparecer como eu sou nesse universo? A negação da própria existência, para que não se faça, né, o elemento de crescimento. A falta de coragem para enfrentar tudo isso, nos deixando abater, nos deixando sintonizar com as energias negativas que estão aí, né? Nessas vibrações negativas, nossos irmãos da não-luz. A gente, com isso, com nossos medos, com as nossas fragilidades, a gente abre espaço para que eles tenham ingerência sobre o mundo. E não tenhamos dúvidas, eles estão ávidos para nos manter em seu cativeiro. E nós precisamos avançar. E aí, nesse momento em que a gente não enfrenta e nos cremos inocentes, que a gente acha que a gente merecia até uma dorzinha, mas não é essa dor com tanta intensidade, né? Aí vem a instabilidade, aí vem as ansiedades, os medos, as depressões, as incertezas, né? E principalmente as tristezas, que abatem tanto o nosso íntimo, né? E abatem vibracionalmente a humanidade inteira. A gente quase que sente palpavelmente essa negatividade. A gente sai às ruas e as pessoas se olham com raiva. A gente vai nas mídias sociais e é o amarelo contra o azul, em conflito, um dizendo que é certo, o outro dizendo que também é certo. Quem de nós pode afirmar que está certo? Quem de nós pode afirmar que só um lado diz a verdade? Quem pode afirmar que só a religião espírita, a religião católica, os evangélicos estão certos? Se o próprio sentido de religião é de religação, ou seja, nós temos que somar essas ideias, aglutinar naquilo que elas são, né? São comuns, porque a ideia do nosso mestre foi para a humanidade inteira. A verdade que ele trouxe não está na religião Y, na religião Z. Ela está em todas. Para cada grupo humano, um tipo de caminho. Mas a finalidade é só uma, de chegar à casa do Pai Celestial. É ir de volta, né? E essa instabilidade faz isso com a gente. Esses medos, essas incertezas, nos vemos e a gente vê quantos, né? Agora se veem sem rumo, sem forças para enfrentar os desafios, né? Nos vemos muitas vezes, diante disso, pensando o seguinte: vamos lá, eu sou espírito e não matéria. Portanto, onde quer que meu espírito vá, vai levar consigo essa instabilidade. Então, se a gente analisar com mais, né, racionalidade, a gente pensa o quê? Até os suicidas, né, quando o ser humano, e a gente sabe que está um surto de suicídio pela humanidade inteira, pelo mundo inteiro, ele não está pensando pelo ponto de vista espiritual, que para onde ele vai levar a ele mesmo. Não adianta se afastar do mundo, porque ele vai levar dentro de si todas as suas fragilidades e vai criar para si um mundo astral dentro dessa dinâmica. Não adianta aqui nós nos isolarmos dos nossos familiares, né, com pensamentos depressivos, de não querer se envolver com ninguém,
Porque nós estamos em nós mesmos. Ninguém foge de si mesmo. Ninguém foge do seu eu, né? E a gente sabe que existe até no mais profundo dessa negação de si mesmo, algumas almas, alguns se transformaram em ovoides. Nós que estudamos sabemos disso, né? Mas isso é o auge. Agora, nós não fugimos de nós mesmos. Um dia, esse ser vai ter que se despertar e vai ter que recomeçar a fazer todo o processo. E se hoje nós estamos querendo, né, com muita fé, e acredito que todos nós que estamos aqui nessa sala nesse momento, né, nessa sala não física nesse momento, nós queremos sim que essa terra alcance um movimento de regeneração. Nós queremos sim ter um mundo mais amável, mais fraterno, mais com menos violência, com menos dor, com menos dificuldade. Mas para isso, né, nós temos que fazer o quê? Esse movimento, compreendendo que no nosso nível, se não fosse a dor, a gente ia continuar nessa, vamos dizer assim, nesse marca-passo, né? Nesse passo que não sai do lugar, nos repetindo nossas ações como se não pudesse ser modificado, né? Vale a pena marcar passo? A pergunta que eu faço a vocês agora, vale a pena ter medo? Vale a pena acreditar que o que nos acontece é injusto? Não. Porque a lei de Deus é lei de amor, mas é de justiça. A justiça de Deus vai estar sempre, né, nos colocando em experiências que nos sejam importantes. Queremos estar melhores? Temos que mergulhar fundo. E se olharmos esse momento, né, essa quarentena, esse vírus, para muitos que já estão inicialmente despertos, fez o quê? Ele movimentou as nossas consciências. Ele nos tirou da apatia. E agora, eu penso que nós estamos sendo testados mesmo. Bom, você já está há um bom tempo aí, você é espiritualista, você é espírita, você é cristão. O que você tem feito? Ah, tenho feito isso, isso, isso. Mas e agora? O que você tem para dar para a humanidade? Maturidade para enfrentar esse momento? É isso que os grandes mestres, é isso que o plano espiritual espera de nós. Coragem, força, fé. Fé é acreditar que, gente, Jesus nunca foi embora, ele está aqui. Ele está aqui do nosso lado. E ele está dizendo para a gente, olha só, o que eu quero é que vocês sigam o meu caminho. E outra coisa que a gente pode perceber com muita clareza, não podemos e não adianta desespero. Por quê? Porque quando a gente entra em desespero, a gente não consegue pensar com lucidez. A gente deixa a razão de lado, porque o desespero mexe com a gente até organicamente falando, né? Ele aciona alguns mecanismos, né, na nossa vida, no nosso corpo, que nos faz entrar em pânico, né? Nós não conseguimos pensar com clareza. Por isso mesmo, quando a gente não consegue pensar com clareza, nós não vamos encontrar de jeito nenhum o caminho para sair disso, para racionalizar, né? Para deixar um estado de espírito onde seja possível. Bom, respira, analisa, propõe alternativas e age. Esse é o processo, né? Nós temos que buscar isso.
E aí, para a gente buscar essa paz interior, a gente vai ler agora um trecho, né, da fala do próprio Mestre Jesus. Por quê? Porque, no fundo, nós temos que buscar a paz interior. É a paz que está dentro de nós, porque existe esse Deus interno e que nós podemos acessar, mesmo com todas as nossas fragilidades, né? Ele dizia assim, ele falou, né? Eu vos dou a minha paz. Então, a paz que a gente está procurando está dentro de nós mesmos, mas a gente tem que buscar, não é aquela paz de querer que tudo no nosso entorno esteja bem, mas é a paz que nos equilibra, é a paz que nos deixa tranquilos, mesmo que o nosso entorno esteja difícil. Naqueles momentos que a gente se fragiliza, a gente imediatamente, ao vigiar e orar, né? A gente diz, não, peraí, não é assim não, vamos segurar aí. E ele nos disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Olhem só, ele não diz não tereis aflições, ele diz no mundo, nesse mundo de expiação e prova, nesse mundo de vocês, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom ânimo, atitude de entrega, atitude de confiança, confiança em quem está ao nosso lado, que é o nosso irmãozinho, né, Jesus, e confiança em nós mesmos. Eu fiz uma palestra esses dias onde eu falava, né, da importância de confiar em nós mesmos. Como a gente vai amar o próximo se a gente não ama e não confia em si mesmo? É saber quem somos, é o autoconhecimento, né? Saber quem somos e saber que nós somos capazes, sim, de enfrentar os desafios, né? A mensagem de Jesus é uma mensagem muito clara. O importante para nós é buscar, então, o quê? A gente precisa se harmonizar com Jesus, se harmonizar com as energias do bem. E para isso, a gente precisa atualmente ser bem esperto. Eu tenho uma amiga que me dizia assim: eu tenho boca calada e ouvido seletivo. E a gente devia dizer também um olhar seletivo. Nós precisamos ver coisas boas. Nós precisamos parar de entrar na neura da mídia e dos zaps da vida, onde a gente recebe muita coisa boa, óbvio, né? Mas muita coisa ruim. A gente precisa selecionar. A gente precisa selecionar quais são os lugares onde a gente vai estar, com que pessoas vamos nos relacionar, com que vibração nós queremos viver. Porque se a gente deixar, quando a gente faz aquele clique da televisão, a gente pode entrar numa vibe, né, numa vibração tão densa e tão tensa que nos desequilibra imediatamente, né? Nós precisamos ouvir essa voz. Eu vos dou a minha paz. Vão ter problemas? Vão, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo é que nos vai fazer dar um passo de cada vez. Escorregando, óbvio, somos humanos, né? Somos frágeis, mas com uma intenção, com um ânimo aguçado de estar buscando esse outro caminho de melhoramento interno, de melhoramento da nossa própria ação cotidiana, né? A gente precisa viver como se a nossa vida fosse 24 horas uma vida espiritual. Não é, que a gente tem que dar conta das coisas, né? Temos que dar conta da vida. Ela não dá folga. Mas ao máximo possível
modificar e tomar decisões a partir de agora. O que eu quero para o meu futuro? Eu quero um futuro onde eu mereça retornar para essa terra de regeneração, então eu tenho que plantá-lo agora em mim, para que eu seja merecedora, né? Então é esse o movimento que a gente tem que fazer. A gente precisa ter essa fé e essa harmonização e ter a paz nele. É nele que nós encontramos a paz, essa paz interior, né? Agora vamos pensar, porque às vezes a gente se acha tão coitadinho, né? Nós somos os coitadinhos que sofremos tanto. Vamos pensar na vida do nosso Mestre Jesus aqui nesse plano, enquanto ele viveu aqui nesse nosso mundo, né? Ele não sofreu perseguições desde o seu nascimento, né? Tendo que fugir com seus pais de uma terra a outra. Principalmente depois, então, que ele inicia a sua missão, quantas ciladas, quantos testes, quantas tentativas de tirá-lo do seu caminho, de destruir aquela essência. Será que paramos para pensar o tamanho do fardo de Jesus? Um ser com aquela estatura espiritual, é óbvio que esse fardo e essas dores que estamos comentando aqui eram significados de uma outra forma absolutamente por ele, né? Porque ele tinha essa maior grandeza que se possa ter. Mas, se ele que era puro amor, pura vibração, nesse nosso mundo, ele passou pelo que passou, como sofre um ser iluminado como ele, num planeta como o nosso, por que nós não nos achamos merecedores? Será que somos mais merecedores que o nosso amado Mestre Jesus? Óbvio que não. Então, existe uma característica num mundo como o nosso, né? Um método utilizado, e esse é o método da dor. E nós só vamos superá-lo o dia que a gente superar o medo, o dia que nós superarmos essa autodesconfiança, dessa autofragilização que a gente se impõe às vezes, não acreditando em nós mesmos. Qual o exemplo que Cristo deu, né, no enfrentamento dessas coisas? E aí está o caminho que ele diz apontar, né? Exemplos de amor, exemplo de perdão. Nunca julgando os seus algozes. Ele era incapaz de julgar, né? Sofrendo na sua medida, né? Mas compreendendo que não se podia esperar outra coisa de nós, humanidade. Naquele tempo, então, muito mais ignara e muito mais imatura. Então, ele deu o exemplo. Ele sabia que a compreensão é o fundamento de toda ação no bem. E se a gente pensar direitinho, quando a gente fala em compreender a dinâmica de um mundo de provas e expiações, é o quê? É construir um conhecimento de qual é essa dinâmica e a necessária ativação desses elementos, né? E ele afirmou vencer o mundo. Como nós podemos vencer o mundo? Saindo dele? Não, né? Não precisamos sair dele para vencê-lo. Na nossa capacidade, né, evolutiva, nós podemos vencer como? Degrau por degrau. É a escada de Jacó, né? Cada dia um passo a mais. Não é nos colocarmos a intenção de, bom, a partir de hoje serei santo, porque nós não temos essa capacidade. Mas, de alguma forma, fazer, não. Hoje eu acordo e coloco uma meta.
uma intenção significativa no sentido da minha reelaboração íntima, né? E aí, aos poucos, nós vamos transmutando valores negativos em positivos. Medo vai sendo superado pelo amor, né? As fragilidades vão sendo superadas por mais um valor positivo que eu coloco em mim. Então, não é nada simples, né? Não é simples, mas é um movimento, por isso que é boa vontade, bom ânimo. Bom, cheguei hoje no fim do meu dia, poxa vida, vou fazer um exame de consciência. Não alcancei aquilo que eu queria. Não tem problema. Amanhã é um outro dia. E amanhã eu vou intencionar e eu vou fazer. E esse movimento vai nos fortalecendo, né? Ele deixou esses exemplos para que a gente não caia no desespero, no ódio, no rancor, nos baixos instintos. Porque ele não usou esse método. Qual foi o método que ele usou, né? Ele usou o método do amor como fonte de todas as boas coisas. O que mais a gente ouve de nossos irmãos espirituais, né, mais elevados, é de que o amor cobre tudo. O amor, como dizia, acho que Paulo de Tarso, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, amor se aprende? Se aprende. Amor sobe escada. Amor é degrau por degrau. A gente sai dos amores egoístas e vai aos poucos, né, avançando nesse sentido desse amor universal, desse amor que olha para tudo que existe nesse mundo, para todas as pessoas e sente que é parte de si mesmo. É aí que a gente tem que chegar. Não é nada fácil, para a gente não é nada fácil, não. Mas nós somos capazes, nós podemos. O que a gente pode perceber também é que podemos não nos deixar nos fragilizar diante da dor, fazendo esse exercício permanente de aprender, estudando muito, né? Livros, o Evangelho principalmente, aprendendo a amar sem julgar, né? Sem pedir nada em troca, deixarmos de ser tão egoístas. Eu te amo, mas você tem que me amar também. Não, né? Pararmos de reclamar da vida. Nós somos muito imaturos. A gente resmunga. Hoje tá tudo bem, mas meu dedinho do pé hoje amanheceu latejando, não sei o que é isso. A gente está sempre se colocando na posição de vítima e querendo que as pessoas nos ajudem. Oh, pobre de mim. Não somos vítimas. Nós somos seres que vivem experiências necessárias ao desenvolvimento da nossa capacidade de aprender a amar. É esse o movimento que temos que fazer, né? E aí temos que parar de reclamar da vida. Encontrando em Jesus, aí sim, essa fonte de paz tão necessária para ultrapassar essa tormenta que nos abate as vidas. Lembrando novamente que o sofrimento ele foi criado por nós. Não tenhamos dúvida disso, meus queridos. Por isso é preciso viver a dor com sabedoria. Basta de reclamações, basta de choramingos, basta de incompreensão. Nos coloquemos nos braços de Jesus, né? Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E lá, né, se a gente observar aquela maravilha que ele nos ensinou, tem aquela parte que a gente diz: seja feita a vossa vontade.
porque insistimos em julgar o que nos vem de forma negativa. Nós insistimos em orar, rezar, pedindo ao Pai que se faça a sua vontade, mas no fundo, quando nós rezamos, ao invés de fazer um colóquio de íntimo ser com Deus, nós começamos a lhe pedir: me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu vou ser melhor, me ajuda nisso, que eu vou ser melhor naquilo. Não é assim que a gente faz? Isso, de alguma forma, nos traz dor, mas a gente se machuca mais com essa incompreensão, né? Porque quanto mais a gente se debate diante da vida, né? Como um peixinho dentro do rio, quanto mais ele se debate, e mais pedras ele se choca. Se a gente segue a correnteza, ou seja, se a gente segue o caminho ensinado por Jesus, a gente vai ter a ajuda dessa correnteza de luz. Agora, se eu quero ser um peixinho rebelde, que me viro contra a correnteza e digo, eu quero ir para lá, nós temos que assumir as nossas responsabilidades, de que as pedras vão de vir e nos machucar, né? É como, pensando aqui agora, né? Aquele passarinho que às vezes entra na nossa casa e ele fica desesperado, ele bate de um lado, ele bate do outro, voa sem parar, por mais que você mostre, aqui tem uma porta, aqui tem uma janela. Não, ele se apavora. E o que acontece com esse passarinho? Ele se machuca todo, ele perde as peninhas dele. Por quê? Porque ele não está parando para analisar, como quando a gente para numa meditação, numa oração, parar, analisar e tomar a decisão. Se ele parasse, ele veria a porta aberta, ele veria a nossa ajuda tentando salvá-lo daquele espaço. Mas o desespero faz o quê? Impede que se veja a saída. Vocês já perceberam como é difícil socorrer, né, bichinhos nessa situação? Já pararam para pensar o quanto é difícil para qualquer pessoa socorrer alguém que está em desespero? Pensemos, né, um afogamento. O que mais impede o salvamento de um afogado, de um quase afogado? É o desespero. No desespero, ele se agarra a quem o está salvando e o leva para o fundo junto. Porque a gente não para, não pensa e não toma decisões. Então, gente, olha só, se nós queremos socorro dos irmãos, irmãos da terra, irmãos de luz, se nós queremos ser envolvidos por vibrações de luz, precisamos dar oportunidade às palavras que nos chegam, oportunidade para que nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos da guarda se aproximem de nós. Porque enquanto a gente se debate, a gente não tem capacidade de perceber essa influência positiva. A gente não tem capacidade de criar alternativas, né? As mãos que nos amparam sem egoísmos não são vistas, porque nós estamos nos debatendo, né? O sofrimento só faz mal a quem não ama, seja encarnado ou desencarnado, né? Então, a gente precisa abrir as nossas janelas da alma, as janelas do nosso espírito. Primeiro, reconhecendo que em nós existe o divino, que Deus está, né, imanente, e que nós somos capazes, sim, de amar, de respeitarmos uns aos outros, sem julgamento, de entender que o momento é desafiador, mas que seja qual for o resultado dele, é o melhor para nós. É uma purificação necessária a essa humanidade. E reconhecendo isso, tirar de dentro de nós os medos.
confiando naquela mão que ampara, naquele toque, né, em nossa mente, em nosso coração, que nos é trazido tão incessantemente por nossos mentores, nossos amigos espirituais. Se queremos o socorro de Deus, temos que acalmar os nossos corações. Aí sim, acalmando o coração, e aí façam mesmo, gente, meditações, músicas, né, uma frequência boa, que acompanhe você durante o dia na sua casa, orações envolvidas numa sintonia de amor, excluindo as coisas ruins que nos chegam toda hora, escolhendo estar no conforto do nosso lar quando isso for possível, quando sairmos, tomarmos os nossos cuidados, mas sem pânico, né? Colocarmos, eu poderia dizer agora, no colo do nosso Mestre Jesus. Porque somente Ele, isso aí não tenhamos dúvida, somente Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos nada. Então, não temos que estar julgando esse momento. Temos que estar entendendo e nos colocando da melhor forma possível. Somente nele nós vamos encontrar paz para os nossos corações aflitos. Por quê? Porque só Ele nos ama acima de qualquer coisa. Abaixo do Pai de amor, né? Abaixo de Deus, quem mais nos ama? É Jesus. Então, é essa confiança. Vamos trazer Ele para perto de nós, que Ele possa nos dar força para nós sermos, aí sim, justificar o nome de Filho de Deus, sermos fortes, enfrentando, caindo, levantando, mas bom ânimo. Essa é a mensagem de hoje. Diante da dor, bom ânimo. Isso nos tira a fragilidade. Isso nos dá força para encerrarmos, né? Cada dia com a certeza de que fizemos o melhor. E para encerrarmos, né, que nosso tempo realmente está acabando, eu trouxe uma prece que eu apanhei do site espiritualista Verdade e Luz, que é uma prece pela saúde da humanidade. Queria convidar a cada um de vocês para que a gente possa, né, rezar pedindo saúde física, sim, mas principalmente saúde mental e espiritual, para que possamos, aí sim, né, nos congraçando, nos apoiando, enfrentarmos mais esse desafio que, como a gente tem dito, vai passar, né? Convido a todos nossos amigos a se unirem a nós em uma corrente de amor e, se for possível, parar um pouquinho o que a gente está fazendo, né? Essa oração é para acalmar o coração, desconectar a nossa mente, deixando de fora todas as nossas preocupações, confiantes de que Deus está no comando. Deus tem um propósito e uma solução para cada um de nós e pela humanidade inteira. Gostaríamos de pedir aos nossos amigos encarnados e desencarnados que nos unamos nesse momento em uma vibração de saúde, em uma vibração aos enfermos, para irmos aos leitos dos hospitais, às camas dos enfermos, aos leitos em suas casas, que essas pessoas possam ser atendidas pelas equipes do Dr. Bezerra e de tantos outros abnegados irmãos da saúde, com a permissão do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar pelas equipes médicas, pelos enfermeiros, por toda a equipe técnica dentro dos hospitais e todos aqueles que trabalham auxiliando nas enfermidades físicas e espirituais, levando um pouco de consolo, de conforto e esperança, Jesus.
Pedimos a todos que se unam numa corrente salutar, levando saúde a todos nossos irmãos em humanidade, e que seus protetores possam ser inspirados e que as equipes médicas possam ter a inspiração necessária para melhor curar as enfermidades que nos assolam nesse momento e que possam emanar uma energia de amor e envolver a todos nós do planeta inteiro. Façamos uma imagem mental de todo o nosso planeta, que ele receba a nossa energia de amor. Pedimos aos nossos mentores amigos que possam levar a paz e o nosso divino Mestre Jesus nos envolva em seus fluidos de paz, amor e caridade. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada pela partilha, obrigada por estarmos aqui e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.